Profeta Jeremias, capítulo de número 6. No versículo de número 10. Está depois de Isaías, já Jeremias, capítulo de número 6, versículos de número 10. Vou estar lendo para ganharmos tempo, que diz assim: a quem falarei e testemunharei para que ouça? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, não gostam dela. Amém? Bendito é o nome do Senhor. Meus irmãos, antes de nós aqui comentarmos acerca desse versículo que acabamos de fazer a leitura, é necessário nós entendermos aqui o contexto, a qual aqui o povo de Deus estava vivendo. Primeiramente, sabemos que o Senhor, Ele escolheu Jeremias, na verdade Jeremias, ele, como diz lá no capítulo de número 1, quando o Senhor o chamou, Jeremias, ele procurou fugir, porque todos nós sabemos que a obra de Deus, ela não é fácil, nunca foi fácil, e nunca vai ser fácil. A obra de Deus, ela é árdua, ela é espinhosa, e às vezes, muitas das vezes nós olhamos para as pessoas, que fogem do chamado, da responsabilidade de Deus, porque na verdade ele não confia em Deus, ele quer confiar nele mesmo, na sabedoria dele, no entendimento dele, no conhecimento dele, e quando nós então pensamos dessa maneira, automaticamente nós vamos fugir. Mas quando nós confiamos em Deus, quando nós depositamos a nossa fé no Senhor, quando nós cremos que é Ele que nos chama, que é Ele que nos capacita, que é Ele que nos dá sabedoria, e que Ele será a nossa força, o nosso caminho, bendito seja Deus, então nós fazemos como Isaías lá no capítulo 6, quando o Senhor disse: quem enviarei e quem há de ir por nós? Então Isaías abriu a sua boca e ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Que nessa noite os nossos lábios estejam abertos e que a palavra que venha sair dos nossos lábios seja essa: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Será que você pode dizer isso? Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Graças a Deus, eu creio que este compromisso teu com Deus, Deus vai responder, porque Deus está procurando soldados, Deus está procurando pessoas dispostas para a sua obra. Então, amados e queridos irmãos, voltando aqui, nós vemos que Jeremias, então, ele procurou sair do querer de Deus quando o Senhor o chamou. Então a palavra do Senhor vai dizer para nós que Deus diz: olha, Jeremias, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, eu te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Você vê como que Deus então chama Jeremias, diz para ele: olha, quando você ainda estava informe, eu te escolhi, eu te chamei pelo teu nome, eu o santifiquei. Veja que Jeremias, talvez muitas lutas de pequeno até a sua idade, mas ele não tinha consciência, ele não sabia que tudo na vida dele era um trabalhar de Deus, para que ele pudesse ser um porta-voz de Deus na terra. Quantas vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus na nossa vida, e às vezes tudo o que acontece é para amanhã o nome do Senhor ser glorificado, é para amanhã uma grande obra ser realizada, é para amanhã dezenas, centenas, milhares de almas se achegar à presença de Deus, por intermédio do nosso testemunho, por intermédio de nós abrirmos a nossa boca. Queridos, interessante é uma coisa que o Senhor vai dizer para Jeremias, porque ele olha e ele fala: Senhor, eu ainda não sei falar, pois eu sou uma criança. Jeremias reconhece, porque para o povo judeu, o homem ele tinha responsabilidade de um adulto, de um homem,
após os 30 anos de idade. Imagina aqui que ele ainda fala que é uma criança porque não havia ainda atingido essa idade. Mas então ele diz: eu ainda sou uma criança, não sei falar. Ou seja, Senhor, me dá mais um tempo. Espera, né? Como Jesus dizia mesmo, quando ele chamava ali o povo para seguir, alguém olhava, se levantava e dizia para Jesus: olha, deixa primeiro, né, arrumar aquela famosa desculpa, deixa primeiro eu sepultar o meu pai. Jesus olha para ele e diz: deixa que os mortos sepultam os seus mortos, vem e me siga. Ou seja, não arruma desculpa. E quando ele diz: eu sou uma criança, o Senhor vai dizer para ele: Jeremias, não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar dirás. Deus fala para Jeremias dessa maneira: fica tranquilo, eu vou preparar tudo. Fica sossegado que a palavra não será sua, mas será minha. Eu vou colocar a palavra na tua boca, e o que eu mandar você falar, você vai ter que falar. Olha, talvez o medo de Jeremias, porque ele conhecia Israel, ele sabia que o povo havia se apostatado, ele sabia que o coração do povo estava duro, que o povo não queria saber de Deus. Mas Deus amava aquele povo, e por Deus amar, Deus queria falar com eles. Deus ainda continuava batendo na porta do coração do povo dele, para que eles pudessem ouvir e quem sabe se arrepender. Como diz a palavra de Deus no capítulo 5, lá já próximo do final do capítulo 5, bendito seja o nome santo do Senhor, cerca do versículo 30, aliás, no capítulo 5, 30, diz: coisas horrendas, espantosa se anda fazendo na terra. O povo de Israel estava fazendo coisas espantosas, coisas horrendas na terra. Jeremias sabia disso. E deixa eu falar uma coisa, voltando aqui, quando nós recebemos uma oportunidade, quando nós recebemos um cargo, a nossa preocupação é: o que eu vou falar? O que eu vou dizer para aquele povo? Está todo mundo olhando para mim, o que eu vou dizer? Não é isso, evangelista? Dessa maneira a gente se preocupa. Todo mundo ali, talvez pessoas intelectuais, teólogos, doutor, magistrado, mestre. E o que eu vou dizer? Todo mundo olhando, esperando alguma coisa. Talvez Jeremias se preocupava dessa maneira. Mas o Senhor disse: fica tranquilo. Tudo o que eu mandar você falar, você vai falar. Quando não é para falar, o Senhor fala igual a Ezequiel: eu vou colar a tua língua no teu paladar, no céu da tua boca. Você não vai falar porque não é o momento de falar, mas quando for o momento, eu vou soltar a tua língua e você vai falar tudo o que eu mandar. Você está entendendo como que é o mistério? É como Deus quer, não é como a gente quer. Então aqui o Senhor continua dizendo: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Ele aqui recebe agora o chamado, ele recebe aqui agora o título de profeta, para que ele pudesse levar a palavra de Deus. E o Senhor continua dizendo no capítulo 1, no verso 10: olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Então a autoridade que Deus está dando para Jeremias não era qualquer autoridade, era algo sobrenatural. Era poder, autoridade que ninguém naquela terra, naquele país tinha. Ninguém entre aquelas tribos teria um poder como o de Jeremias. Mas, queridos, deixa eu voltar aqui mais um pouquinho. Segundo a história, mostra para nós que Jeremias, ele pregou para esse povo cerca de 40 anos. Você está entendendo? Ele pregou cerca de 40 anos. Sabe quantas pessoas se converteram a Deus? Sabe quantas pessoas se achegaram ao Senhor? Sabe quantas pessoas se arrependeram
em ouvir Jeremias anunciar o juízo de Deus? Sabe quantas? Ninguém. 40 anos. Eu olho para isso, eu me animo. Nós estamos aqui em Uruaçu, já vai fazer 6 anos. Meus irmãos, não é brincadeira não. Se fosse outro lugar, nós já estávamos aí com centenas de pessoas. 6 anos pregando a palavra de Deus. Mas quando a gente vê que Jeremias ficou 40, ninguém se achegou, então a gente está feliz, estamos no lucro. Outra coisa, Jeremias foi desprezado, esquecido pela sua família, pela sua nação, pelos sacerdotes, pelos levitas, pelos príncipes, pelos reis. Ninguém queria dar ouvido a Jeremias, ninguém dava crédito à sua palavra, todo mundo achava Jeremias duro, ninguém queria ouvir. Sabe por quê? Nós achamos a palavra de Deus dura, por exemplo, quando nós estamos errados, quando nós estamos em pecado, quando nós estamos contra a vontade de Deus. Então, quando a palavra de Deus ela vem ao nosso encontro, então nós achamos que a palavra é dura, nós achamos que Deus está irado, ou nós achamos que aquela palavra não é para nós, é para o vizinho, é para o irmão que não veio, é para a irmã que não veio. Então nós pensamos que é dessa maneira. Jeremias pregava, anunciava, mas o povo não queria ouvir. E deixa eu falar uma coisa para você, que o Senhor disse para ele, no versículo 17 do capítulo 1, o Senhor vai dizer: Jeremias, tu pois cinge os teus lombos, levanta-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Ou seja, Jeremias, não passa a mão na cabeça de ninguém. Jeremias, não se venda, mas tudo que eu mandar você falar, você vai falar. Meus irmãos, deixa eu perguntar uma coisa: será que nós aqui, a igreja de Deus, os pregadores, será que nós temos pregado a verdade como Deus manda? Ou será que nós temos nos vendido? Certa ocasião, alguém me liga e me chama para pregar a palavra de Deus no evento, e diz assim: olha, pastor, estou te convidando para o senhor vir pregar, só que detalhe, eu quero que o senhor abençoa o meu povo. Não traz palavra de correção, não traz palavra doutrinária, porque eu já doutrino o meu povo. Eu quero bênção, eu quero que o senhor abençoe o meu povo. Eu olhei para ele e falei: meu amigo, então infelizmente não vai dar para pregar na sua congregação, porque na verdade nós pregamos aquilo que Deus manda. O que Deus manda a gente pregar, quem conhece a igreja é Deus, quem sabe da necessidade de cada um que está ali é Deus. Então eu não posso fazer isso, me perdoa, mas convida outro que não vai dar para me pregar. E infelizmente, né, graças a Deus, no trabalhar de Deus, nós não fomos e não ficamos preocupados com isso. Então o Senhor está dizendo aqui para Jeremias que tudo quanto Deus mandar ele falar, é para ele falar. E Deus continua dizendo: não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença. E ainda no versículo 19: porque eis que te ponho hoje por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra, e contra os reis de Judá, e contra os seus príncipes, e contra o seu sacerdote, e contra o povo da terra. E no último versículo do capítulo 1: e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Então nós podemos olhar aqui só para esse início, que as coisas não seria fácil para Jeremias. Hoje para muitos a obra de Deus tem sido fácil, porque muitos têm olhado o povo de Deus como cofrinho, como fonte de renda. Muitos têm olhado para o povo só para a lã, para a gordura das ovelhas.
não tem olhado, para as pessoas como se fosse ali almas que estão ali para aprender, almas que estão ali para ser ensinada, almas que estão ali para ser instruída, que estão ali para ser podada, para que dê mais fruto ainda. Muitos não olham dessa forma, mas olham para o povo como se fosse fontes de renda. Bendito é o nome do Senhor. Então veja aqui que Deus, ele tem um zelo com aquele povo e também com Jeremias. Jeremias, eles vão se levantar contra você, vão se opor, mas fica tranquilo, maior é o que está com você do que o que está com eles. Será que você está entendendo a palavra de Deus? Será que você pode glorificar o Senhor nessa noite? Aqui, este capítulo de número 6 em questão, que nós lemos no versículo 10, mas quero fazer um comentário a respeito. A palavra do Senhor diz para nós que o Senhor aqui, ele já tinha determinado um juízo. Deus, ele já havia determinado uma punição contra este povo, contra o povo de Jerusalém, de Judá, ou chamado, como está dizendo aqui no capítulo 6, no verso 1, os filhos de Benjamim. Deus aqui já tinha decretado uma sentença contra eles. Sabe por quê? Porque o coração deles estava endurecido. Este povo, por mais que o profeta havia anunciado, por mais que o profeta havia pregado, eles não arrependeram, o coração deles não se moveram, não quebrantaram o seu coração. Interessante que o Senhor está dizendo para ele, no verso de número 1, que da banda do norte espreita um mal e um grande quebrantamento. O Senhor diz no verso 2: a formosa e delicada, a filha de Sião, eu deixarei desolada. A ela virão pastores com os seus rebanhos, levantarão contra ela tendas em redor, e cada um apacentará no seu lugar. Olha aqui, vamos traduzir isso. O Senhor está dizendo que do norte ia vir um grande quebrantamento. A palavra do Senhor diz que do norte, aqui no capítulo 5, no verso 15, pode olhar aí na tua Bíblia, diz assim: eis que trarei sobre vós uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor, uma nação robusta, uma nação antiquíssima, uma nação cuja língua ignorarás, e não entenderás o que ela falar. A sua aljava é como uma sepultura aberta, todos eles são valentes, e comerão a tua cega, o teu pão, que havia de comer teus filhos e tuas filhas. Comerão as tuas ovelhas, as tuas vacas, comerão a tua vide e a tua figueira, as tuas cidades fortes em que confiavas, abatê-las-ão a espada. Olha para esses versículos. Aqui o Senhor está mostrando para nós um pequeno vislumbre do poder do reino do norte. Está mostrando aqui um pequeno vislumbre do poder desse reino chamado Babilônia, cujo rei era Nabucodonosor, que por várias vezes aqui em Jeremias, Deus ele diz que ele levantou o seu servo Nabucodonosor, como uma vara, para poder açoitar, para poder corrigir o seu povo de Israel, que havia se apostatado, rebelado, se levantado contra o Senhor. Meus irmãos, e coisa interessante porque eles dizem, aqui no capítulo 5, no versículo 12, olha porque Deus levanta Nabucodonosor, olha o que eles dizem no verso 12, negam ao Senhor e dizem: não é Ele, e nenhum mal nos sobrevirá, não veremos espada nem fome, e até os profetas se farão como o vento, porque a palavra não está com eles, assim lhe sucederá a eles mesmos. Então olha aqui que eles não acreditavam mais em Deus, eles não tinham mais fé,
Eles não temiam o Senhor, eles acreditavam no pau, eles acreditavam no barro, eles acreditavam na pedra, eles acreditavam naquilo que era feito pela mão dos ourives, pela mão do esculpidor. Eles acreditavam naquilo que era feito por eles mesmos, pelas imagens de escultura, a qual a palavra de Deus mais adiante vai dizer que eles iam ao mato, cortavam a árvore, derrubavam a árvore no chão, comia do seu fruto, cortava os seus galhos, fazia fogueira para se aquecer, e do tronco que sobrava eles faziam uma imagem, faziam um Deus feito pela mão do escultor e dizia: esse é o nosso Deus, nos salva, nos livra. Aí eu pergunto, que entendimento, que conhecimento havia num povo desse? Queridos, a nossa confiança precisa estar em Deus. O salmista dos Salmos de número 125, ele diz para nós lá no seu primeiro versículo, que o que confia no Senhor será como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Será que você está confiando em Deus, igreja? Aonde está a tua confiança nessa noite? Será que você pode glorificar o teu Deus que você confia? Glorificado é o nome do Senhor. Olha, o salmista dos Salmos de número 121, ele também diz: eleva os meus olhos para os montes, e de onde me virá o meu socorro? Se nós confiarmos em Deus, se os nossos olhos estivermos focados em Deus, como diz o escritor aos Hebreus no capítulo 12, olhai para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Se os nossos olhos estiverem nele, então nós vamos dizer como o salmista do Salmo 121 no versículo 2, quando ele diz: o meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Labassurianda, labastericanta, labaia. Pode adorar o teu Deus, pode glorificar o teu Senhor, porque é o guarda de Israel, ele não dorme, ele não tosqueneja. Epa, canta, lassuri, me canta, labracheia. Grande é o Senhor, bendito seja Deus. Então olha aqui que o Senhor então coloca o povo de Israel, os filhos de Benjamim, no versículo de número 2, mostra como uma formosa e como uma delicada filha de Sião, que Sião quer dizer Jerusalém. Deus coloca como se fosse uma filha, como se fosse uma jovem delicada, como se fosse uma mulher simples, uma mulher indefesa. Deus coloca Jerusalém dessa maneira. E Deus agora no versículo 3 mostra para nós que a ela vai vir pastores com os seus rebanhos, levantarão contra ela tenda em redor, e cada um apacentará no seu lugar. O que nós entendemos com isso? Que a Babilônia iria vir com seus generais, com seus comandantes, e então eles iriam circular, ia derrodar ali ao redor de Jerusalém, iriam cada um montar as suas tendas, as suas tropas, e cada um iria ali projetar, ordenar o seu ataque contra essa formosa e delicada, a filha de Sião, cujo nome é Jerusalém. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para nós. A palavra de Deus, ela diz categoricamente que se Deus, Ele é por nós, quem será contra nós? Você já pensou isso? Se Deus é por nós,
Quem será contra nós? Pode se levantar o mais poderoso do inferno, pode levantar as legiões, vão cair por terra. Só que se Deus, Ele assopra o mal, se Deus, Ele está ali orquestrando o inimigo, meus irmãos, o que será do povo? Por que eu digo orquestrando? O versículo 4 diz: preparai a guerra contra ela, levantai-vos e subamos ao pino do meio-dia. Ai de nós, que já declinamos, que já se declina o dia, que já se vão acendendo a sombra da tarde. Levantai-vos e subamos de noite e destruamos os seus palácios. Veja que está decretado que o inimigo iria subir de dia, no sol escaldante, quando todo mundo está escondido, quando todo mundo está na sombra, o povo não ia ter medo do sol. E quando chegasse a noite, eles ainda estariam mais furiosos, porque tudo que eles queriam fazer durante o dia não deu tempo, eles queriam continuar à noite. A ira daquele povo era tão grande, a vontade de furtar, a vontade de destruir, era como um leão diante da sua presa. O versículo 6, o Senhor está orquestrando, dizendo assim: porque assim diz o Senhor dos exércitos: cortai árvores, levantai tranqueiras contra Jerusalém. Esta é a cidade que há de ser visitada, só opressão há no meio dela. Você vê Deus dando as coordenadas, dizendo: olha, cortai árvores para fazer escada, para preparar cilada, preparar armadilha, para colocar diante das muralhas de Jerusalém, para que eles possam subir, para que eles possam entrar, porque o Senhor está dizendo que nessa cidade só há opressão, só tem opressão no meio desse povo. Meus irmãos, imagina, olha o que Deus fala no verso de número 7, isso aqui é muito profundo. Como a fonte produz as suas águas, assim ela, essa cidade de Jerusalém, ela produz a sua malícia. Violência e estrago se ouvem nela, enfermidade e feridas adiante de mim continuadamente. Veja como se encontra o povo de Deus, veja como se encontra Jerusalém. Como a fonte produz as suas águas, assim ela produz a sua malícia. É um povo que não queria se arrepender, é um povo que não queria voltar-se para Deus. O Senhor por várias vezes, por exemplo no capítulo 8, olha o que Deus diz para Israel: corrige-te, ó Jerusalém, arrepende, volta a mim, se humilha, abandona os vossos pecados, deixa de dar ouvido aos falsos profetas, deixa de dar ouvido às mentiras, corrige-te, ó Jerusalém, para que a minha alma não se aparte de ti, para que não te tornem assolação e terra não habitada. Meus irmãos, nós vemos aqui o amor de Deus. Deus, Ele não podia poupar Jerusalém. Por mais que Deus amasse, Deus não podia poupar. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é justiça. Ao mesmo tempo, como eu falei esse dia, a espada do Senhor, a Bíblia diz que ela é afiada de 2 gumes, nela em 4:12 de Hebreus. Ela é dos 2 lados. De um lado ela é juízo, justiça. Do outro lado, a palavra de Deus, ela conforta. Do outro lado, a palavra de Deus, ela nos anima, ela nos fortalece, ela nos limpa. De um lado, ela nos limpa para irmos para o céu, e do outro lado, ela nos julga para irmos para o inferno. Então Deus, Ele é amor. Até mesmo no juízo de Deus, nós vemos o amor de Deus. E aqui o Senhor, Ele fala, veja o verso 16, mais adiante, o Senhor diz assim:
Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos, e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas o que eles dizem? Não andaremos. O Senhor mandando voltar, procurar o caminho antigo, procurar a antiga doutrina, procurar os antigos ensinamentos, lembrar, como diz o João lá no Apocalipse, como João diz: lembra da onde tu caíste, levanta e pratique as primeiras obras. Lembra do tempo que você orava, lembra do tempo que você jejuava, lembra do tempo que você se consagrava, lembra do tempo que você tinha temor, calamassurianda labaia, que você chorava quando você ouvia o louvor, que você chorava quando você ouvia a pregação, que você chorava quando ouvia um testemunho, que você chorava quando alguém se reconciliava, quando alguém aceitava Jesus, que você queria viver na doutrina, que você queria andar como a Bíblia ensina. Lembra dos velhos caminhos, lembra como Deus se alegrava, lembra que glória, lembra que poder, lembra que unção, lembra como Deus te usava. E o que está acontecendo hoje? O sábio Salomão, em Provérbios, ele diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Queridos, será que o caminho que nós estamos trilhando hoje, será que é caminhos de vida? Será que as palavras que está sendo pregada hoje é a palavra como o martelo que esmiuça a penha? Será que a palavra que está sendo pregada hoje é aquela que Jesus diz em 15:3 do Evangelho de João: vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho pregado? Será que a palavra que está sendo pregada hoje é aquela palavra do capítulo 8:32 de João: e conhecereis a verdade vos libertará? Será que é essa a palavra? Aos nossos olhos não precisa olhos espirituais para ver, porque a palavra que se prega hoje em muitos lugares, infelizmente, não é a verdade, porque não vemos libertação, não vemos transformação, não vemos mudança de vida, não vemos vida nova, mudança de atitude, de hábito. A gente aceita Jesus, vem para a igreja, não dá mais ensinamento para o batismo, pega o povo a laço, joga na água, toma um banho, dá a ceia, põe uma responsabilidade na mão da pessoa. A pessoa não tem conhecimento de nada, às vezes porque tem um dízimo bom, tem um comércio, é uma pessoa de influência. Espera aí, deixa eu segurar ele na igreja. O que adianta segurar ele na igreja e a alma dele está no inferno? A verdade tem que ser pregada, custe o que custar, doa o que doer. A palavra tem que ser pregada da maneira que ela é. Labassuri me canta, labracheia. Nós não podemos maquiavelar a palavra de Deus. A verdade não está sendo pregada, por isso que não está havendo mudança. Por isso que não está havendo arrependimento. Eu quero dizer que você foi comprado por um bom preço. A Bíblia diz que nós não fomos comprados por ouro. A Bíblia diz que nós não fomos comprados por pedras, por prata, por pedras preciosas.
Nós não fomos comprados por nada corruptível desse mundo, mas nós somos comprados por um bom preço. Nós somos comprados pelo precioso sangue do Cordeiro Imaculado. Nós somos comprados pelo preço de sangue do nosso Senhor, amado e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Deixa eu dizer uma coisa para você que é interessante. A palavra de Deus mostra aqui no capítulo 5, no verso 1 de Jeremias, o Senhor fala para Jeremias assim: olha, Jeremias, dai voltas às ruas de Jerusalém, e vede agora, e informai-vos, e buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém, ou se há um homem que pratique a justiça, ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei. Olha o que Deus diz: veja se há algum homem, veja se há alguém que pratique a justiça e busque a verdade, para que eu possa perdoá-lo. Meus amados, isso é lamentável. Nós lemos isso aqui, dói o nosso coração. Sabe por quê? Porque desde o sacerdote até os mais humildes camponês, desde o povo do clero até o mais simples, ninguém estava compromissado, ninguém queria saber de Deus, ninguém queria mais ter compromisso com o Senhor. Olha o que Deus diz no verso 3 do capítulo 5. Olha o verso 3 do capítulo 5. Senhor, não atenta os teus olhos para a verdade? Feriste-os e não lhes doeu, consumiste-os e não quiseram receber a correção, endureceram as suas faces mais do que uma rocha, não quiseram voltar. Eu, porém, disse: deveras, estes são os pobres, são loucos, pois não sabem o caminho do Senhor, o juízo do seu Deus. Nós vemos que o Senhor tenta de todas as maneiras que esse povo reconcilie, mas eles não querem. O versículo 10, que é o versículo em questão que nós lemos, diz o Senhor: a quem falarei e testemunharei para que ouça? Olha Jeremias com a palavra de Deus na boca, e Jeremias vai dizer: a quem falarei e quem testemunharei para que ouça? É uma pergunta. Quem vai ouvir? Para quem eu vou falar? Para quem eu vou contar os meus mistérios? Para quem eu vou contar os meus feitos, as minhas obras? Continua: eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Sabe por que Deus, ele diz dessa forma: a quem falarei e testemunharei para que ouça? Daí ele vai dizer: os ouvidos estão incircuncisos para que não ouça. Um ouvido incircunciso quer dizer ouvidos tapados, estão como surdos, estão como estivesse por aí aéreo. Você fala como se estivesse falando com a parede. Talvez se falasse com a parede, ela se movia. Talvez se falasse com a parede dava glória a Deus. Talvez se falasse com a parede, ela ia dizer amém, assim seja. Mas esse povo estava com os ouvidos tapados para não ouvir a palavra do Senhor. E aí ele continua dizendo na parte C: eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, eles não gostam dela. Você consegue entender isso? A palavra de Deus, eles tinham a palavra de Deus como algo que trazia para eles vergonha. Sabe como você está ali? Deixa eu te mostrar como que é. Às vezes você está ali numa festa 5 estrelas, está ali naquela festa maravilhosa, só pessoas altas, só pessoas de poder, e você está ali infiltrado no meio, está ali como um convidado de alguém.
e de repente você está ali, às vezes toma uma dosinha, toma ali um drink, toma ali um champanhe, escondido, né? Só tem gente da alta, ninguém vai me ver, mas de repente tem alguém ali dentro e começa a falar de Jesus. Tem alguém ali ou alguém de fora começa a falar alguma coisa e todo mundo, né, começa a questionar, começa a falar. Então você está ali dentro, você também vai ficar com vergonha, você vai começar a questionar, você não vai querer dar ouvido, né, à palavra, você vai se voltar contra aquele que está pregando e vai se unir com aqueles que você está bebendo. Você está entendendo como que é a situação? É desse jeito. Então veja aqui que o Senhor, Ele está dizendo que este povo, eles não gostam mais da palavra de Deus. Eu quero voltar aqui só um pouquinho, já para nós irmos para o encerramento, que o tempo não dá mais para ir muito além. Capítulo de número 30 do profeta Isaías, aqui no verso de número 8, capítulo 30, verso 8, o profeta Isaías, ele diz: vai, pois, agora, escreve isto em uma tábua perante eles e aponta-o em um livro, para que fique escrito para o tempo vindouro, para sempre e perpetuamente. Versículo de número 9: porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Versículo 10: que dizem aos videntes: não vejais, e aos profetas: não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis e tende para nós enganadoras lisonjas. Verso 11: desviai-nos do caminho, apartai-vos da vereda, fazei que deixe de estar o Santo de Israel perante nós. Veja, um povo intitulado povo de Deus não quer mais ouvir a verdade. É como hoje. Hoje as igrejas parecem circo, desculpa falar, parece teatro. Os pastores parecem palhaço. Faz o povo rir, é gargalhada. De primeiro choravam, de primeiro o povo chorava de temor, chorava de alegria, chorava com a presença do Espírito de Deus. Os olhos de muitos eram abertos, eles enxergavam o inferno, agarravam-se nas suas cadeiras com medo do inferno, choravam, gritavam, pranteavam. E hoje não, hoje o povo sorri, chega até a cair no chão de tanto dar risada. A igreja cheia de bexiga, é black night, é night gospel e etc. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei o que está acontecendo, porque a verdade não está sendo pregada mais. Meus irmãos, muitos estão preocupados com igreja lotadíssima. Muitos estão preocupados com 10 mil, 20 mil, 50 mil pessoas por culto. Eu quero dizer uma coisa, que nós não preocupamos com isso. O que adianta a igreja estar lotada, ter 50, 100 mil e todo mundo condenado ao inferno, porque não se prega a verdade? As pessoas estão na igreja para brincar, estão no adultério, na prostituição, na fornicação, no mundanismo, na idolatria, não querem ter compromisso com Deus, e ainda ouve uma mensagem que diz: não, Deus te ama do jeito que você é, do jeito que você está, não se preocupa, não fique em paz, Deus, Ele só quer o teu coração. Quantas das vezes a gente ouve pessoas falar isso? Não precisa mais esse negócio de doutrina, não precisa mais ensinamento, por que não precisa mais? Será que nós já fomos para o céu? Eu acho que vai acabar a doutrina, o ensinamento, só quando nós estivermos no céu. Mas enquanto nós estivermos aqui na terra, a palavra de Deus, a doutrina do Senhor, ela terá que ser pregada. Ela terá que ser pregada, nós não podemos parar de pregar. Porque o escritor aos Hebreus, já vou encerrar, aqui no capítulo de número 3,
se não me falha a memória. Quem pode dar glória a Deus? Graças a Jesus. Aqui no capítulo de número 3, no versículo de número 13, o escritor aos Hebreus, ele diz assim: olha, antes exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Você está entendendo? Todo dia que se chama hoje, para que o pecado não venha enganar os nossos corações. Também, aqui o último versículo, eu já encerro, no capítulo 32 de Deuteronômio, aqui no último livro do Pentateuco, Moisés, ele escreveu dizendo, no verso 1 e verso 2, Deuteronômio 32, 1, ele diz: inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Porque apregoarei o nome do Senhor, dai grandeza a nosso Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos instruir todo dia. Como Jeremias, ele pregou durante 40 anos. Nós também precisamos pregar a palavra do Senhor. Quem sabe em nós pregamos, algum dia alguém se arrependa, algum dia alguém se achegue a Deus, com o coração quebrantado, não só para fazer média, para marcar a presença, mas se achegue a Deus, de coração, com desejo de um dia ir morar no céu. Né? Porque Jesus, ele disse em 8,36 de João, que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém, meus irmãos? Que Deus, o Senhor, vos abençoe em Cristo, e que nenhum de nós venha se endurecer o coração por causa do pecado que nos rodeia. Amém? Que Deus vos abençoe. As palmas para Jesus, bem alegre.